o erro que mantém você preso na corrida dos ratos e como escapar. O que vou te revelar agora é o motivo silencioso pelo qual milhões de pessoas trabalham a vida inteira, acumulam diplomas, batem ponto, seguem todas as regras e ainda assim nunca chegam ao ponto de viver a liberdade financeira que tanto sonharam. Existe um erro invisível que atua como uma prisão moderna. Você corre, se esforça, sente que está avançando, mas quando olha de perto percebe que está apenas girando dentro de uma roda, preso no mesmo ciclo, como um hamster correndo sem destino. Essa é a chamada corrida dos ratos, e o mais perigoso é que a maioria das pessoas nem percebe que está nela até que seja tarde demais. Agora pare e pense. Você se dedica todos os dias, acorda cedo, gasta horas em deslocamentos, entrega sua energia em um trabalho que ocupa a maior parte da sua vida. E por quê? Para pagar contas que nunca param de chegar, para quitar dívidas que parecem se multiplicar, para manter um estilo de vida que na prática mais te aprisiona do que te liberta. A grande armadilha é acreditar que, trabalhando mais e recebendo um salário maior, você estará automaticamente mais perto da liberdade. A verdade é que quanto mais dinheiro entra, mais rápido ele sai. Você troca de carro, aumenta o padrão de consumo, assume novas parcelas e, sem perceber, se mantém preso no mesmo lugar. Isso não é progresso, é ilusão de progresso. Robert Kiyosaki, no livro Pai Rico, Pai Pobre, alerta que esse ciclo é uma das maiores tragédias silenciosas da nossa sociedade. Ele mostra que a verdadeira prisão não está no trabalho em si, mas na forma como fomos condicionados a pensar sobre dinheiro. Desde cedo, aprendemos a buscar segurança em empregos estáveis, a valorizar o salário fixo como única fonte de renda e a gastar quase tudo o que recebemos para sustentar um estilo de vida que prova para os outros que estamos indo bem, quando na realidade estamos nos afundando cada vez mais. Esse erro mental é tão poderoso que nos faz acreditar que estamos fazendo o certo, quando na verdade estamos construindo uma vida de dependência eterna. E é aqui que mora o verdadeiro perigo. Enquanto você não enxerga o erro, você não consegue escapar dele. E a cada ano que passa, a cada promoção que chega, a cada nova conquista aparente, o labirinto da corrida dos ratos se torna mais complexo e difícil de sair. O custo do atraso é brutal, porque não se trata apenas de dinheiro perdido, mas de tempo, de energia, de sonhos que nunca serão realizados se você continuar correndo sem direção. E tempo, ao contrário do dinheiro, nunca pode ser recuperado. Você já parou para se perguntar por que tantas pessoas inteligentes, talentosas e trabalhadoras nunca conseguem quebrar esse ciclo? A resposta está nesse erro invisível que aprisiona mentalidades muito antes de aprisionar bolsos. É um erro tão comum que talvez você mesmo já tenha caído nele diversas vezes, acreditando que estava avançando quando, na realidade, estava apenas aprofundando sua prisão. E é exatamente isso que torna o conteúdo deste vídeo indispensável. O que você vai descobrir aqui pode mudar completamente a forma como você encara seu trabalho, suas escolhas financeiras e, acima de tudo, sua relação com a liberdade. A diferença entre viver preso a um emprego pelo resto da vida e construir um caminho sólido rumo à independência não está em sorte, nem em heranças ou talentos especiais. Está na clareza de enxergar onde está o erro e na coragem de fazer algo diferente a partir de agora. Mas atenção! Enquanto você assiste, lembre-se de que cada minuto que passa sem aplicar essas ideias é mais uma volta na roda, mais um passo para se manter preso na corrida dos ratos. O que está em jogo aqui não é apenas conhecimento. É a oportunidade real de escolher entre repetir o padrão que prende milhões de pessoas ou assumir o controle e começar a escapar dele hoje. Neste vídeo, você não vai ouvir frases motivacionais vazias ou promessas mágicas de enriquecimento rápido. O que você vai encontrar é a verdade nua e crua que ninguém quer te contar.
mas que pode libertar você se tiver coragem de encarar. E essa verdade começa com a identificação do erro que mantém tantas pessoas paralisadas. Prepare-se, porque a partir de agora sua visão sobre dinheiro, trabalho e liberdade nunca mais será a mesma. Quando falamos em corrida dos ratos, não estamos tratando de uma simples metáfora para o estresse do dia a dia. Estamos tratando de um diagnóstico profundo que Robert Kiyosaki fez da forma como a sociedade moderna condiciona a mente das pessoas. E é por isso que sua obra Pai Rico, Pai Pobre se tornou um marco. Esse livro não apenas vendeu milhões de cópias em todo o mundo. Ele redefiniu a maneira como uma geração inteira passou a enxergar dinheiro, trabalho e riqueza. Kiyosaki expõe um contraste poderoso entre dois modelos de pensamento. O primeiro, representado pelo pai pobre, é o que a maioria de nós herdou: estudar bastante, conseguir um bom emprego, trabalhar duro, receber um salário e usar esse salário para pagar contas, financiar sonhos e manter o padrão de vida dentro do esperado. É uma mentalidade que preza pela segurança e pelo caminho aparentemente seguro, mas que, no fundo, mantém a pessoa dependente para sempre de uma única fonte de renda. O segundo modelo, representado pelo pai rico, é radicalmente diferente. Ao invés de viver apenas pelo salário, ele ensina a construir ativos, gerar novas fontes de receita e pensar como dono, não apenas como empregado. Essa diferença de visão pode parecer simples, mas é o divisor de águas que separa aqueles que passam a vida inteira presos em dívidas e estresse daqueles que conseguem, aos poucos, conquistar liberdade e tempo. E não se engane, não se trata de inteligência acadêmica. Se fosse apenas questão de estudo formal, professores universitários estariam entre os mais ricos do planeta. Mas sabemos que não é isso que acontece. A diferença está na mentalidade. E aqui está o ponto em que precisamos parar e refletir. Quantas vezes você já acreditou que o próximo aumento salarial resolveria seus problemas? Quantas vezes você pensou que, ao trocar de emprego ou conquistar uma promoção, sua vida financeira finalmente entraria nos eixos? E o que acontece quando esse dinheiro extra chega? As dívidas continuam, as contas parecem se multiplicar e os sonhos continuam sendo adiados. É como se cada conquista apenas aumentasse a velocidade da corrida, mas nunca te tirasse dela. Esse é o cenário que Kiyosaki chama de prisão invisível. É uma prisão que não tem grades, mas tem boletos. Não tem guardas, mas tem o medo constante de perder o emprego. Não tem paredes de concreto, mas tem a ilusão de progresso que mantém milhões presos sem perceber. E quanto mais tempo você passa dentro desse sistema, mais difícil é perceber que existe vida fora dele. O que torna a obra de Kiyosaki tão poderosa é que ele não fala apenas como um teórico. Ele viveu na pele o contraste entre os dois mundos. De um lado, o conselho do pai pobre, que representava o caminho tradicional de estabilidade. Do outro, as lições do pai rico, que mostravam que a verdadeira liberdade estava em aprender a lidar com dinheiro de forma estratégica, criando ativos e não apenas consumindo passivos. Essa dualidade deu ao autor não apenas autoridade, mas também uma clareza rara sobre o jogo financeiro que a maioria desconhece. E aqui entra o fator de urgência. Se você não entende essa diferença, se você não consegue enxergar que está preso à visão do pai pobre, você inevitavelmente vai passar décadas da sua vida correndo sem parar, sempre com a sensação de que falta algo. E quando perceber, pode ser tarde demais. Não se trata apenas de ganhar mais, mas de mudar a forma de pensar e agir com o que já tem. Por isso, a contextualização é essencial. Kiyosaki não escreveu um manual teórico, escreveu um alerta. Ele quis abrir os olhos de quem trabalha sem parar, acreditando que segurança vem de salários cada vez maiores. E é justamente esse alerta que vamos aprofundar aqui. Porque se você não entende o que significa realmente estar na corrida dos ratos, você nunca terá clareza do erro central que mantém milhões aprisionados. Mas prepare-se,
porque compreender o conceito é só o primeiro passo. Quando você perceber como essa corrida funciona na prática, verá que o problema não está apenas em trabalhar mais ou menos. O problema está na estrutura invisível que mantém todos presos, acreditando que estão avançando, quando, na verdade, estão apenas rodando em círculos. A corrida dos ratos não é apenas uma expressão. É uma realidade que milhões enfrentam todos os dias sem perceber. Você trabalha, paga contas, tenta economizar, mas no fim do mês, sente que nada mudou. Quanto mais você corre, mais parece que o chão desaparece sob seus pés. A corrida não tem linha de chegada, porque seu ritmo não é ditado por metas reais de liberdade, mas pelo consumo constante, dívidas e expectativas que a sociedade impõe. É um ciclo invisível e silencioso, que prende não apenas seu tempo, mas também sua energia, seus sonhos e sua autonomia. Imagine alguém que, ao receber um aumento, imediatamente aumenta seu padrão de vida. Compra um carro mais caro, um celular mais moderno, faz viagens mais longas. A sensação inicial é de progresso, mas na prática, cada passo dado apenas mantém a pessoa dentro do mesmo sistema. É como tentar escapar de um labirinto. E a cada vez que você acredita ter encontrado a saída, se depara com um muro mais alto. Esse é o verdadeiro perigo da corrida dos ratos. Ela disfarça a prisão como progresso. Robert Kiyosaki descreve esse ciclo de forma direta. A maioria das pessoas confunde atividade com riqueza. Trabalhar mais horas, assumir mais responsabilidades e aumentar os gastos são sinais de produtividade, mas não de liberdade. Enquanto você acredita que está evoluindo, está apenas alimentando um sistema que mantém você preso. É a ilusão de controle. A cada fatura paga, a cada boleto quitado, a roda gira mais rápido e você continua em movimento, mas sem avanço real. O problema se intensifica quando olhamos para a mentalidade herdada da sociedade. Desde cedo, somos ensinados a buscar segurança no emprego fixo, a valorizar títulos, diplomas e promoções. O medo de perder o salário constante faz com que aceitemos qualquer aumento de carga de trabalho, em troca de promessas de estabilidade. Essa programação mental nos transforma em participantes inconscientes de um ciclo que não tem fim. A corrida dos ratos não é apenas financeira, é psicológica. É a sensação de que estamos correndo para algo que nunca vamos alcançar. E isso corrói motivação, autonomia e visão de longo prazo. O que a maioria não percebe é que cada progresso dentro desse ciclo é apenas mais uma ilusão. A compra de um carro novo, o pagamento de uma dívida antiga, o aumento do salário ou da renda não alteram a essência do problema. São medidas temporárias, paliativas que mantêm a pessoa ocupada e satisfeita com pequenas vitórias ilusórias. Enquanto isso, a verdadeira liberdade, aquela que permite tempo, controle e escolha, permanece distante. E o mais cruel é que, dentro desse ciclo, o erro invisível que você cometerá é seguir o caminho tradicional, acreditar que estabilidade é sinônimo de segurança. Quanto mais você ignora a diferença entre trabalhar por dinheiro e fazer o dinheiro trabalhar por você, mais fundo você cai nesse labirinto. Cada decisão que reforça gastos imediatos, cada hábito de consumir antes de investir, cada aumento de padrão de vida baseado em salário, são tijolos que constroem paredes invisíveis ao redor da sua liberdade. É por isso que precisamos olhar para a corrida dos ratos com atenção extrema. Não se trata de uma questão de inteligência, talento ou esforço. Trata-se de clareza sobre o que realmente gera liberdade. A corrida dos ratos é uma armadilha silenciosa, mascarada de progresso. E somente aqueles que compreendem a estrutura dessa prisão conseguem enxergar o caminho para escapar. Mas esse é só o começo. A corrida dos ratos, apesar de óbvia quando explicada, esconde um erro ainda mais sutil, que mantém a maioria das pessoas presa, mesmo quando acreditam estar aplicando princípios de liberdade financeira. É nesse ponto que muitos desistem ou nunca conseguem avançar.
porque enxergam o problema, mas não a raiz que o sustenta. O erro central que mantém a maioria das pessoas presas na corrida dos ratos é simples, mas devastador: não diferenciar ativos de passivos. É uma distinção que parece técnica, mas na prática define toda a liberdade financeira de uma pessoa. Enquanto você trabalha arduamente para pagar despesas que não geram retorno, acredita estar investindo em segurança, quando na verdade está alimentando a roda da prisão invisível. Cada pagamento que não cria valor futuro mantém você exatamente onde está, correndo sem sair do lugar. Você já percebeu como muitas pessoas inteligentes acumulam bens caros, vivem bem e ainda assim estão endividadas? Compram casas, carros, eletrônicos, roupas de marca e viajam. Mas a cada mês suas finanças parecem um buraco sem fundo. Esse é o efeito do erro central: confundir passivos com ativos. Um ativo verdadeiro coloca dinheiro no seu bolso, enquanto um passivo tira. Ignorar essa diferença é condenar-se a repetir o ciclo. Cada gasto errado é mais uma volta na roda, mais um reforço do padrão que mantém a maioria das pessoas presa, sem perceber. Na era moderna, esse erro se manifesta de maneiras sutis, mas impactantes. Você paga parcelas de um carro, acreditando que é um investimento. Compra o smartphone mais recente, convencido de que precisa dele para não ficar para trás. Faz reformas caras em casa, pensando em valorização futura. Tudo isso parece progresso, mas cada ação reforça o ciclo da corrida dos ratos, porque o dinheiro sai mais rápido do que volta, e nenhum desses gastos gera fluxo positivo. É um jogo invisível, e o pior é que a sociedade o valida. Cada compra é celebrada, cada promoção é uma medalha, mas você continua preso. Robert Kiyosaki explica que a verdadeira riqueza não está em quanto você ganha, mas em como você gerencia o que já possui. Um ativo real não é apenas um bem, mas uma ferramenta que gera retorno contínuo, multiplicando oportunidades e expandindo sua liberdade. Enquanto você não internalizar essa visão, você continuará trocando esforço por salário, energia por dívidas e tempo por ilusões de segurança. É uma armadilha tão poderosa que é quase impossível notar até que você esteja profundamente envolvido. A urgência desse aprendizado não pode ser subestimada. Quanto mais você ignora a distinção entre ativos e passivos, mais profundo se torna o ciclo da corrida dos ratos. O tempo não espera, e cada dia perdido representa oportunidades que poderiam ter sido aproveitadas para construir riqueza real. A diferença entre quem permanece preso e quem conquista a liberdade financeira está na compreensão e aplicação dessa distinção fundamental. Além disso, o erro central se intensifica por influência social e cultural. Amigos, familiares e colegas reforçam padrões de consumo, validam gastos que não geram retorno e aplaudem comportamentos que mantêm todos na corrida. É a ilusão coletiva de progresso. Enquanto você observa os outros consumindo e aparentando sucesso, você sente que precisa fazer o mesmo para não ficar para trás, e assim alimenta o ciclo sem perceber. A consequência é direta. Enquanto você continua aplicando energia para sustentar passivos, você deixa de criar ativos que poderiam gerar liberdade e fluxo financeiro consistente. É um ciclo autoalimentado, uma prisão sem grades, mas com barreiras invisíveis que só se revelam quando você toma consciência e decide agir de forma diferente. Compreender e aplicar a distinção entre ativos e passivos é a chave para escapar da corrida dos ratos. Cada decisão financeira precisa ser analisada sob a perspectiva de gerar valor futuro. Cada investimento deve criar fluxo positivo. Cada gasto deve ser questionado. Isto me aproxima da liberdade ou apenas reforça a prisão invisível? Ignorar essa reflexão é escolher continuar preso. Mas não se engane. Perceber o erro é apenas o primeiro passo. Aplicar a mudança exige disciplina, coragem e visão estratégica. Muitos entendem o conceito,
mas poucos conseguem traduzi-lo em ações concretas. É nesse ponto que a maioria falha, permanecendo por anos na roda da ilusão de progresso. A armadilha psicológica que mantém tantas pessoas presas vai muito além de dinheiro e dívidas. Ela reside na forma como nossa mente foi programada desde cedo, na crença de que trabalhar duro e receber um salário é sinônimo de segurança. Essa programação mental herdada transforma cada escolha financeira em reforço do ciclo, mesmo quando a pessoa acredita estar fazendo o certo. É uma armadilha invisível porque se camufla de normalidade. Você não percebe que está preso, porque tudo ao seu redor valida o padrão. Desde a infância, somos condicionados a buscar estabilidade. Pais, professores e a sociedade reforçam a ideia de que o caminho seguro é estudar, conseguir um bom emprego e se manter nele. O medo de perder o salário constante cria uma dependência psicológica que faz aceitar jornadas longas, horários rígidos e responsabilidades que ocupam quase toda a vida. O salário se torna uma âncora que mantém a pessoa dentro do ciclo da corrida dos ratos. Cada aumento é recebido como conquista, mas na verdade é apenas mais um elo da corrente invisível que aprisiona. O comportamento herdado gera uma falsa sensação de controle. A pessoa sente que está avançando, mas na prática está reagindo às circunstâncias, não criando oportunidades. Essa é a diferença fundamental entre a mentalidade do pai pobre e do pai rico, descrita por Kiyosaki. O pai pobre busca segurança e validação externa. O pai rico busca aprendizado, criação de ativos e independência. Enquanto você segue os padrões herdados, qualquer tentativa de mudança encontra resistência interna e externa. Outro ponto crítico é a influência social. Observamos amigos, colegas e familiares consumindo e nos comparamos, acreditando que precisamos corresponder para não ficar para trás. Essa pressão reforça hábitos financeiros que não geram liberdade, criando uma sensação de urgência falsa. É o medo de perder status ou de parecer incompetente que mantém muitos correndo sem sair do lugar. E quanto mais você olha para fora em busca de aprovação, mais se distancia da construção de ativos reais que poderiam gerar independência. A armadilha psicológica se intensifica quando você tenta aplicar mudanças sem compreender profundamente o sistema. Muitos tentam investir, criar fontes de renda ou cortar gastos, mas ainda estão presos à mentalidade do salário. Sem disciplina, paciência e visão estratégica, cada tentativa é sabotada por decisões inconscientes que reforçam o ciclo da corrida dos ratos. É um desafio silencioso que afeta não apenas o financeiro, mas também a motivação, a clareza e a sensação de controle sobre a própria vida. Compreender essa armadilha é fundamental para escapar. Não basta apenas aprender sobre ativos e passivos. É preciso reprogramar a mente, questionar crenças e hábitos herdados e adotar uma mentalidade de dono, não de empregado. Cada decisão deve ser avaliada com base em liberdade, não apenas em sobrevivência. É a clareza mental que permite transformar conhecimento em ação eficaz. O perigo é que a armadilha funciona de forma sutil e progressiva. No começo, pequenas escolhas parecem inofensivas. Comprar um smartphone caro, fazer uma viagem financiada, aceitar um aumento de gasto com o padrão de vida. Aos poucos, esses hábitos se consolidam e a sensação de prisão se torna natural. Para muitos, quebrar esse padrão exige uma percepção tão profunda que só ocorre depois de anos de esforço repetitivo e frustração. A boa notícia é que a reprogramação é possível. Identificar a influência do condicionamento mental e agir conscientemente permite tomar decisões que verdadeiramente geram liberdade. Esse é o ponto em que o conhecimento de Kiyosaki se torna poderoso. Ele não apenas ensina o que fazer, mas revela a raiz psicológica que mantém a maioria presa, oferecendo um caminho para transformar mentalidade em resultados tangíveis. Escapar da corrida dos ratos exige mais do que consciência sobre o erro e a armadilha psicológica. É necessário aplicar estratégias concretas que transformem conhecimento em ação.
e que criem um caminho real para a liberdade financeira. Sem aplicação prática, toda compreensão se torna apenas frustração e sensação de impotência. Por isso, é essencial entender 3 pilares que podem mudar radicalmente sua trajetória e quebrar o ciclo que mantém milhões presos. O primeiro pilar é a educação financeira contínua. Não basta apenas ler livros ou assistir a vídeos esporádicos. É preciso internalizar conceitos, estudar casos reais, observar quem já conseguiu sair da corrida e aplicar esses ensinamentos na prática. Isso significa questionar hábitos antigos, analisar gastos e receitas e desenvolver a habilidade de identificar oportunidades onde outros veem problemas. Cada novo aprendizado aumenta sua capacidade de criar valor, enxergar caminhos alternativos e tomar decisões mais estratégicas. Sem essa base, qualquer tentativa de escape é instável e frágil. O segundo pilar é a construção de ativos reais. Aqui, Kiyosaki é direto. Ativos são aqueles que colocam dinheiro no seu bolso, enquanto passivos retiram. Identificar e investir em ativos transforma sua energia e seu tempo em liberdade. Pode ser um negócio próprio, um investimento consistente, ou a aquisição de conhecimento que gera retorno contínuo. Cada ativo é uma engrenagem que faz o ciclo da liberdade girar mais rápido, substituindo lentamente a roda da corrida dos ratos. A chave é consistência e disciplina, porque não existem atalhos milagrosos. Cada passo dado de forma estratégica cria um efeito cumulativo que, ao longo do tempo, transforma a vida. O terceiro pilar é mudar a mentalidade de trabalhar por dinheiro para fazer o dinheiro trabalhar por você. Essa mudança é profunda e exige reprogramação de hábitos, crenças e decisões. Significa avaliar cada ação sob a perspectiva de longo prazo, questionar necessidades imediatas e priorizar construção de valor. Significa resistir à pressão social e ao impulso de gastar para impressionar ou corresponder a expectativas externas. É nesse ponto que a maioria falha, porque é mais fácil reagir aos estímulos do que planejar estrategicamente. Mas quem consegue adotar essa postura encontra um caminho de liberdade real, controlando não apenas finanças, mas tempo, energia e escolhas de vida. Essas estratégias devem ser aplicadas de forma integrada. Educação financeira sem ação gera conhecimento inútil. Construção de ativos sem mentalidade adequada gera frustração e risco. Mudar a mentalidade sem aprender sobre dinheiro cria ilusões de liberdade. É a combinação dessas 3 dimensões que permite sair do ciclo da corrida dos ratos. Cada ação tomada com consciência aproxima você da independência e reduz a ansiedade de viver preso a um salário que nunca é suficiente. O risco de tentar escapar sem planejamento é real. Muitos se precipitam, buscam investimentos de alto risco, atalhos rápidos ou estratégias que prometem ganhos imediatos. Esses movimentos podem parecer progresso, mas na verdade reforçam padrões antigos e aumentam vulnerabilidade. Por isso, a aplicação deve ser gradual, consciente e baseada em conhecimento sólido. Cada decisão deve ser avaliada. Isto gera fluxo, isto fortalece a liberdade, isto aproxima do objetivo ou apenas alimenta a roda da corrida dos ratos. A cada escolha estratégica, você reduz a dependência do sistema que mantém a maioria presa. A cada ativo construído, você substitui um passivo que consumia seu tempo e energia. A cada hábito mental modificado, você ganha clareza e controle sobre sua vida. A soma dessas pequenas ações gera um efeito cumulativo poderoso, criando não apenas riqueza financeira, mas liberdade real. Portanto, escapar da corrida dos ratos não é questão de sorte, nem de talentos especiais. É uma questão de conhecimento aplicado, disciplina mental e ação consistente. E quanto antes você começar, maior será a vantagem. Cada dia perdido mantendo hábitos antigos é mais uma volta no ciclo que aprisiona milhões.
Quanto mais cedo você internaliza e aplica essas estratégias, mais rápido poderá conquistar a liberdade que outros passam a vida inteira buscando sem sucesso. Enquanto você aprende e aplica estratégias para escapar da corrida dos ratos, é fundamental estar atento a armadilhas que podem comprometer todo o progresso. A pressa em sair do ciclo sem planejamento estratégico é um dos erros mais comuns e perigosos. Muitos acreditam que existe um caminho rápido para a liberdade financeira, buscando atalhos que prometem resultados instantâneos. Pirâmides financeiras, esquemas de enriquecimento rápido, dívidas para investir sem conhecimento e investimentos de alto risco sem estudo são exemplos de decisões que parecem encurtar o caminho, mas, na prática, apenas reforçam o ciclo e aumentam a vulnerabilidade. Robert Kiyosaki já alertava sobre essa tentação. Ele dizia que sair da corrida dos ratos exige paciência, disciplina e visão de longo prazo. Não existe mágica, não existe atalho seguro. Cada passo deve ser pensado, cada decisão analisada, cada risco calculado. A sensação de urgência que sentimos, muitas vezes motivada pelo medo de ficar para trás ou por comparações sociais, pode ser o maior sabotador de quem busca liberdade financeira. Agir sem clareza, movido por impulso, pode colocar você de volta no ponto de partida. Além disso, existe um perigo psicológico silencioso: a ilusão de progresso. À medida que você adota estratégias corretas, percebe melhorias, mas é fácil se confundir e acreditar que o caminho já está completo. Comprar um ativo sem entender sua real capacidade de gerar fluxo, investir em algo que não domina, ou seguir dicas de terceiros sem filtro crítico, cria uma falsa sensação de liberdade. Cada escolha equivocada pode atrasar anos de avanço, e a corrida dos ratos se fortalece quando você acredita estar saindo dela. Outro ponto crítico é a comparação com os outros. Ao observar amigos, familiares ou colegas aparentando sucesso financeiro, a tentação de seguir padrões de consumo ou estratégias de risco aumenta. Esse comportamento é reforçado pela pressão social e pelo medo de perder status. Cada decisão baseada em validação externa é mais uma corrente que prende você à corrida dos ratos, mesmo quando pensa que está livre. A liberdade não se constrói imitando os outros. Se constrói entendendo profundamente seus próprios ativos, hábitos e objetivos. O alerta final é claro. Escapar da corrida dos ratos não é apenas aprender conceitos e aplicar estratégias. É estar constantemente atento a erros, armadilhas e tentações que surgem ao longo do caminho. Cada decisão precisa ser avaliada pela sua capacidade de gerar fluxo, liberdade e crescimento real. Cada ação impulsiva que comprometa a disciplina ou o conhecimento adquirido pode representar retrocesso. E quanto mais você entender essa dinâmica, mais preparado estará para tomar decisões que realmente promovam independência financeira. Este momento exige atenção total, porque a diferença entre o sucesso e o fracasso não está no esforço que você aplica, mas na qualidade das decisões que toma. O tempo perdido em tentativas erradas, atalhos ou escolhas impulsivas é irreversível. Cada dia dentro da roda da corrida dos ratos é um dia em que liberdade, oportunidades e crescimento permanecem distantes. A consciência e a disciplina são os únicos antídotos capazes de transformar conhecimento em liberdade real. Portanto, use este alerta como guia e motivação. Cada passo estratégico, cada hábito modificado e cada ativo criado é uma conquista real, uma redução da dependência e um avanço concreto em direção à liberdade financeira. Evite atalhos ilusórios, monitore suas decisões e mantenha o foco no longo prazo. A corrida dos ratos só mantém você preso enquanto você não entende suas regras e não aplica ações consistentes para superá-las. Chegamos ao ponto decisivo, o fechamento do vídeo e a ação que pode transformar sua trajetória financeira. Tudo o que você viu até agora, a corrida dos ratos, o erro invisível, a armadilha psicológica,
as estratégias de escape e os alertas sobre atalhos perigosos, converge para uma verdade simples, mas poderosa. Enquanto você continuar correndo por dinheiro, estará preso. Quando fizer o dinheiro trabalhar por você, estará livre. É uma distinção que muda não apenas finanças, mas tempo, energia, escolhas e qualidade de vida. Agora, a responsabilidade é sua. Compreender a teoria não basta. Cada conceito precisa se traduzir em prática, em decisões conscientes e consistentes. Revisite seus gastos, identifique passivos disfarçados de ativos e transforme hábitos mentais herdados em atitudes que fortalecem sua liberdade. Cada ação pequena, mas estratégica, acumula-se e cria resultados exponenciais ao longo do tempo. Essa é a essência da independência financeira. Consistência e clareza, mais do que esforço ou sorte. Enquanto muitos procuram atalhos e soluções rápidas, você já tem acesso ao conhecimento que pode mudar seu destino. Mas atenção, se você ignorar essas ideias ou procrastinar, a roda da corrida dos ratos continuará girando e o tempo perdido nunca será recuperado. Cada dia que você demora para agir é uma oportunidade desperdiçada de sair do ciclo e construir algo sólido. É o efeito do FOMO aplicado à própria vida. A sensação de perda, a urgência de agir antes que seja tarde, é real e poderosa. O caminho a seguir exige disciplina e coragem. Comece pela educação financeira contínua. Leia, estude, observe quem já conquistou liberdade e aprenda com experiências reais. Construa ativos que gerem fluxo e expandam suas oportunidades, sempre avaliando o risco de forma estratégica. Transforme sua mentalidade, deixando de reagir ao sistema e assumindo o controle das suas decisões. Cada passo planejado é uma vitória concreta contra a prisão invisível da corrida dos ratos. Ao aplicar essas estratégias, você não estará apenas buscando riqueza material. Estará conquistando liberdade para escolher, tempo para desenvolver, energia para criar e segurança para viver sem depender de um ciclo que nunca termina. É a construção de uma vida em que você é protagonista e não refém de padrões herdados e ilusões de progresso. E cada ação tomada hoje aproxima você do ponto em que o dinheiro trabalha por você, e não o contrário. Para finalizar, reflita profundamente sobre o que aprendeu. O ciclo da corrida dos ratos é real, silencioso e cruel, mas não é inevitável. Identificar o erro central, compreender a armadilha psicológica e aplicar estratégias de escape é a fórmula para romper padrões, construir liberdade e viver de acordo com seus próprios objetivos. Essa decisão exige coragem e ação imediata, porque cada dia perdido aumenta a distância entre você e sua independência. Agora é a hora de agir. Pergunte a si mesmo: qual foi o maior erro financeiro que você já cometeu? Que passo você pode dar hoje para transformar hábito em ativo, passivo em liberdade e mentalidade em ação? Comente abaixo, compartilhe suas reflexões e não deixe de conferir o livro Pai Rico, Pai Pobre, disponível na descrição. Ele não é apenas leitura, é um guia para a mudança real. Cada minuto que você espera sem agir é mais uma volta na corrida dos ratos. Comece agora e transforme conhecimento em liberdade, porque a diferença entre permanecer preso e conquistar autonomia está na ação que você toma hoje.